Amém, glória a Deus. Enquanto os meninos vão subindo ali, se você já quiser abrir sua Bíblia, Lucas capítulo 5. Os adolescentes também já podem subir, que o Caleb está esperando lá em cima. Aí se não couber lá, Caleb, desce aqui para a salinha de baixo. Ô, Vitória, pede depois alguém para trazer meu óculos para mim, está dentro da minha mochila aí. Não precisar de ler aqui na Bíblia, não vou conseguir não. Lucas capítulo 5, versículo de 1 ao 11. Antes de ler, sejam todos bem-vindos, vocês que nos acompanham aí também, pela internet, pela Rádio Melodia. Que Deus abençoe aí sua vida, sejam todos muito bem-vindos. E a todos vocês que estão aqui, presentes, e você que nos visita hoje também, seja muito bem-vindo aqui conosco. A palavra de Deus diz assim: aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré, e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então, ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era de Simão, Jesus pediu-lhe que afastasse um pouco da praia, e assentando-se do barco ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago, e então lance as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob esta sua palavra lançarei as redes. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes, e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase afundarem. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afaste-se de mim, porque sou pecador. Pois, à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente, ou pescador de homens. E arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo, o seguiram. Você pode repetir comigo? Deixando tudo, o seguiram. Senhor nosso Deus, muito obrigado a Deus por mais esse dia. Sabemos, ó Deus amado, que estamos no melhor lugar que poderíamos estar, ó Deus amado, nesta manhã. Em nome de Jesus, ó Pai, fale conosco, ó Deus. Sabemos, ó Deus, que o Senhor nos reuniu mais uma vez aqui, ó Deus, porque sabemos de mais este encontro do Senhor, da Tua palavra com os nossos corações. Fale conosco, ó Deus, nós oramos, te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, fica à vontade. Eu dei o tema para essa mensagem de lance a rede e faça discípulos, porque temos entendido, conversando ontem com o pastor Fernando, do campo missionário, e tem um irmão aqui fazendo um curso, e ele precisava que o pastor Fernando enviasse um vídeo para ele, falando com ele um pouco da experiência dele no campo, e ele mandou esse vídeo para nós. E é interessante que a primeira coisa que ele diz, que é impossível fazer missão sem ser discípulo de Jesus, e é impossível fazer missão sem fazer discípulos. E eu fiquei impactado com aquela frase, ficou gravada mesmo no meu coração, de um homem que está há 33 anos, se não me engano, no campo missionário, e isso foi assim maravilhoso, ouvir isso da boca dele, e outras coisas que nós conversamos. Ele está sempre mandando um abraço para a igreja, sempre dizendo o quanto ele nos ama, e quando eu sempre retribuo, falo o quanto nós o amamos também, e sabemos que quando ele faz missões, apesar de nós nunca termos ido lá, mas nós nos sentimos que fazemos junto com ele, através das nossas ofertas, das nossas orações, e de todas as formas que Deus tem nos proporcionado. Olhando para esse texto, nós percebemos que Jesus estava pregando na praia, né, ali, as bordas ali na praia do mar de Genezaré, ou do mar da Galileia, que é um grande lago de 7 quilômetros de largura, né, por alguns quilômetros de extensão,
E ele estava ali, né, pregando o Evangelho. E eu fico sempre pensando que Jesus, né, em toda a sua sabedoria, onisciência, onipotência, Jesus, né, tudo é intencional. Então, todas as vezes que nós vemos Jesus em algum lugar, é porque ele tinha uma intenção, ele tinha um propósito específico de estar ali. E ali tinha 4 discípulos trabalhando, João e André, Tiago e João, estavam ali, né, cumprindo mais um dia de trabalho. Haviam pescado a noite inteira e não haviam pegado nada. Então era um dia frustrante para aqueles 4 homens, mas a Bíblia diz que eles estavam lavando a rede, quer dizer, eles não haviam desistido, estavam se preparando para o dia seguinte, mas era um dia comum. E a Bíblia então vai dizer que Jesus estava junto ao lago e a multidão apertava Jesus para ouvir a palavra de Deus. Todas as vezes que Jesus pregava, pregava com tanta autoridade, com tanto poder, e a palavra penetrava mesmo no coração das pessoas, e todos então concorriam para lá, e ele estava bem na beiradinha da praia, apertado ali, e ele vê ali então, ele viu 2 barcos. Eu fiquei pensando assim, Jesus, ali que não diz nem que ele viu os pescadores, ele viu 2 barcos, né, o instrumento de trabalho deles junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu-lhe que ele afastasse um pouco da praia, e assentando-se no barco, ensinava as multidões. Nós sabemos que Jesus, provavelmente, né, no Evangelho de Lucas, alguns acreditam que ele tem uma ordem cronológica, talvez no capítulo 4, nós já tínhamos visto que Jesus já havia estado na casa de Pedro, e tinha feito dele ali, né, o hospital daquela cidade, né, naquele dia, onde a cidade inteira concorreu para lá, depois que ele curou a sogra de Pedro, todos foram para lá, e a Bíblia diz que ele curou todo mundo. Pedro então já o conhecia, né, de outra ocasião, e na verdade, Pedro, né, não estava entendendo ainda, né, o que Deus estava preparando para fazer na vida dele, e para ser glorificado através até dos seus barcos. Eu tenho sempre percebido isso, que Deus, né, quando Ele realmente Ele entra na nossa vida, na nossa história, nós devemos glorificá-lo com tudo que temos, com tudo que somos. E é muito interessante como é que Deus usa instrumentos que nós usamos para trabalho, ou coisas que nós temos para glorificar o nome dele. Sabemos que o foco não era o barco, mas o foco era quem estava no barco. Mas Jesus entra naquele barco. E a Bíblia diz que quando Jesus acabou de falar, disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago e então lance as redes de vocês para pescar. Jesus então ali lança a palavra, prega para aquele povo. Quando termina, diz assim para Pedro: agora pega o barco e leva para o lugar mais fundo e lança a rede. Sabemos que os pescadores do Mar da Galileia, estudando um pouco sobre isso, eles preferiam pescar nas águas mais rasas, onde tinha mais peixes, e de noite. De dia, lugar mais profundo, quando se jogava a rede, né, muita luz, os peixes também poderiam perceber ali a rede caindo e poderiam fugir. Então não era uma hora apropriada para estarem pescando. Mas Jesus disse para eles assim: lancem a rede de vocês para pescar. E em resposta Simão disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Era um dia frustrante, querido. Pedro tinha passado a noite inteira junto com seus amigos. Eles tinham uma pequena empresa. E eles dependiam daqueles peixes para sustento da sua família, né? para dar continuidade ali na sua empresa. Mas não tinha apanhado nada. Mas ele disse assim: mas sob esta sua palavra, lançarei as redes. Esse ponto é primordial para que cada um de nós possamos avaliar bem a palavra de Deus, aquilo que Deus fala aos nossos corações. A palavra de Deus é a palavra rema, né? E aqui nesse texto é essa palavra usada. Pedro diz assim: sob a tua palavra eu vou lançar, porque eu sei que não tem peixe lá. Estivemos lá a noite inteira, dos lugares, os melhores lugares, e não apanhamos nada. E agora só manda ir para um lugar mais difícil, um lugar mais improvável. Mas, como é o Senhor que está dizendo, então ali eles foram lançar as redes. Na verdade, ele estava se submetendo naquele exato momento e lugar a maior força que dirige todo o universo, que é a palavra de Deus. Quando nós nos submetemos à palavra de Deus, querido, nós submetemos aquilo que é a força mais poderosa que existe, que já existiu
e que vai existir em todo mundo. Salmos 33:6 diz que pela palavra do Senhor foram feitos os céus. E a Bíblia diz que quando a terra era sem forma e vazia, o Senhor, sem forma e vazia, a tua voz, ó Senhor, foi ouvida, dizendo, haja luz. Isso está lá em Gênesis capítulo 1, no versículo 5. Pela palavra de Deus nós sabemos que as águas se separaram, a terra seca apareceu, a terra se cobriu de verde, surgiu o sol, a lua, as estrelas, os seres vivos, encheram os mares, Deus criou o homem. E nós percebemos que pela palavra de Deus, reinos são levantados, mas também são abatidos, cidades, países, tudo. Nós sabemos que através da palavra de Deus podem se erguer, como também podem ser abatidos. É diante dessa palavra, desse Deus, que Pedro agora vai pescar. Nós estamos falando de um Deus tão poderoso que criou todas as coisas com o poder da tua palavra, e agora ele manda que ele apenas lançasse as redes. Quantas coisas tão simples Deus pede para que nós façamos e nós negligenciamos. Quantas coisas mínimas que Deus espera que nós façamos. Ele já diz que nós devemos fazer e nós negligenciamos e não fazemos. Ele fica triste? Com certeza, Deus fica. Porque a Bíblia diz que quando Jesus envia os 70, que eles voltaram cheios de alegria, tinham expulsado demônio, curado enfermos, eles estavam tão alegres. A Bíblia diz que o coração de Jesus, o Espírito de Jesus se alegrou de ver os seus discípulos sendo um poderoso instrumento na mão de Deus. Muitas vezes Deus nos dá algumas atividades tão simples para que Ele possa fazer uma grande obra, não só na vida dos outros, mas talvez principalmente nas nossas vidas. Lançar as redes naquele dia ali seria o marco na caminhada de Pedro. O fato de se submeter àquela palavra, lance as redes. Ele disse, eu vou, mas é porque o Senhor que está mandando. Fazendo isso, a Bíblia diz que eles apanharam grande quantidade de peixes e as redes deles começaram a se romper. O milagre aconteceu, querido. Uma pequena orientação, lance as redes e o milagre aconteceu. Pequenos detalhes, querido, e o milagre acontece nas nossas vidas. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los e foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase afundar. Eu fiquei pensando, se fosse uma empresa que está passando dificuldades, que está passando aperto para pagar suas contas, e de um dia por outro, através de uma palavra liberada pelo Senhor, você recebe lá uma notícia que seus problemas estão solucionados. E agora você vai pensar assim, da agora em diante então, vou dedicar agora muito mais à minha empresa. Talvez isso passou pela cabeça deles, mas não é isso que havia passado pela cabeça de Jesus. Jesus estava abençoando eles, mas não é para que aquele negócio deles pudesse apenas prosperar e eles viverem daquilo. Jesus estava querendo mesmo levá-los a ter uma experiência com Ele. Jesus queria que eles entendessem que Ele é aquele que pode fazer qualquer coisa. Ele pode fazer o impossível e que Ele tem propósitos. É interessante que nada acontece por acaso na vida daqueles que confiam na palavra do Senhor. Nada acontece por acaso. Nós precisamos sempre lembrar, queridos, de milagres que Deus já fez nas nossas vidas. E eu sei que já fez na sua e já fez na minha. Eu sei que me lembro desde a minha conversão, eu disse assim um dia para o pastor Marcos, depois que eu me converti, eu falei para Deus e falei para ele, qualquer época que o senhor precisar de mim, o senhor pode me chamar. Se for de Deus, o senhor pode me chamar e pode me enviar e pedir o que você quiser. Se for para o Senhor, eu vou fazer. É interessante que de lá para cá, apesar de eu estar muito envolvido nos ministérios, participei de todos os cursos que a igreja poderia oferecer, fiz viagens, fomos a Santarém, Tatão está aí, a Edna, estivemos juntos lá em 2012, mais de 10 anos, 12 anos estivemos lá. A igreja lá cresceu muito, hoje acredita-se que ela diminuiu um pouco, e alguém já chegou para mim um dia e falou assim, engraçado, parece que deu alguma coisa errada lá. Deu não, quê? A igreja lá chegou a ter 80 mil discípulos.
eles não dizem membro lá, eles dizem que eles fazem discípulos. Nós deveríamos passar a dizer também aqui, nós não somos membros, nós somos todos discípulos de Jesus. O pastor Fernando disse que é impossível fazer qualquer coisa para o Senhor, se não formos discípulos dele. E Jesus também disse. É interessante que de Santarém, hoje nós sabemos que eles têm igreja no mundo inteiro. Hoje eles estão pregando o evangelho no mundo inteiro, lançando as redes no mundo inteiro. E eu fico pensando que quando nós, logo no início, sempre que você converte, vem algumas dificuldades, não é assim? Parece? E assim que eu me converti, e a empresa que eu trabalhava foi... Obrigado. A empresa que eu trabalhava, ela foi vendida, e eu fiquei meio perdido. Foi logo na época que o Reinaldinho, meu filho, foi estudar em Belo Horizonte. Daí a pouco a Mariana foi também, e como sustentar os meninos lá, se estava difícil até aqui. Mas de uma forma extraordinária. Deus me abriu uma grande porta lá em Belo Horizonte. E eu fiquei por anos trabalhando lá. Por anos. Enquanto eles moravam lá, eu ia para lá todo final de semana. Envolvido até o pescoço aqui na igreja. Muito feliz com aquilo que Deus estava fazendo na minha vida. Em todas as etapas, em todas as áreas da minha vida. Depois a Mariana, a Bia, meus filhos. E hoje já nasceu até, tem 3 netas. Como os anos se passam, como Deus nos abençoa. E eu me lembro que naquele tempo a coisa estava tão difícil. E chegou um ponto que eu cheguei até a dar um carro para o Reinaldinho. Eu cheguei a poder dar um carro para ele poder ir e voltar para Belo Horizonte. Quando nós confiamos na palavra de Deus, é como, eu estava pensando, que é como ter fé naquele homem rural, naquele homem do campo, que lança a semente, que planta a semente, e agora o que resta a ele é ter fé, é orar a Deus, para que Deus possa fazê-la germinar. Porque é muito fácil dela apodrecer, é muito fácil de inseto ir lá e comer, é muito fácil de pragas ir lá e acabar com ela. Mas ele planta, né, Zé Amor? Ele planta e confia naquele lá de cima, como assim dizem na roça, que agora ele vai mandar chuva no tempo certo. Agora Deus que vai cuidar para que a natureza, possa mesmo fazer com que ela semente germine. Porque por si só nós sabemos que ela não pode germinar. Eu digo que nessa época que eu contei esse testemunho aqui, uma das coisas que eu mais fazia era orar. Eu confiava em Deus, eu confio em Deus. E eu orava muito, pedindo a direção do Senhor, para que me desse possibilidade de poder sustentar esses meninos durante aquele tempo tão difícil. Mas, quando nós regamos essa semente, então, eu fico imaginando pela oração, pela fé, mesmo aquilo que parece impossível, nós podemos ver o milagre. Porque você pode perguntar assim, por que você tem tanta convicção que Deus pode nos abençoar? Porque você tem tanta convicção que Deus pode mudar a história de qualquer pessoa. Jesus nos ensinou sobre as preocupações que nós temos com o nosso reino terreno, sim ou não? Todos nós temos um reino. Nós achamos que temos nós vamos criando o nosso reino aqui e deixamos Jesus participar dele. E essa não é a forma que Deus nos ensina. Deus não nos ensina assim. Nós esquecemos que primeiro nós precisamos buscar o reino de Deus. A palavra de Deus nos diz em Mateus 6, 24 e 37. Quem vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Uma pergunta para você. Por mais que você se preocupe, você pode acrescentar 1 minuto, 1 segundo, 1 dia, 1 mês na sua vida? Uma pergunta que Jesus fez para os discípulos. Portanto, não se preocupem dizendo que comeremos, que beberemos, com que vestiremos, porque os gentios que procuram todas essas coisas, o Pai de vocês que está no céu sabe o que vocês precisam de todas elas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de comer, de se vestir, de se locomover. O nosso Pai sabe de todas essas coisas, mas ele diz assim, mas, é interessante, é igual Pedro disse lá, bom, eu sei que não vou pegar nada, mas, porque o Senhor falou, agora é Jesus que está falando assim, meu Pai sabe de tudo isso, mas, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e
todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Sermão do Monte, querido, isso é uma promessa do Senhor. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. Dá para você voltar lá no ontem? Tem jeito de você voltar lá no ontem? Tem jeito de você voltar hoje de manhã? Tem jeito de você voltar 10 minutos atrás? Não tem. Amanhã também você não pode estar lá. Mas o hoje sim, você está aqui agora. Hoje você pode colocar no seu coração que a partir de agora eu vou colocar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Aí sim, você pode confiar que todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Como eu disse lá atrás, um dia eu fiz esse compromisso com o Senhor de me colocar na presença dele. E graças a Deus nós temos desfrutado disso até hoje. Né? Isso tem sido uma realidade na nossa vida. O nosso testemunho, uma hora eu conto para você, que você vai perceber que é muito maior do que aquilo que eu estou falando. A Bíblia diz que vendo isso, então voltando no nosso texto, Simão Pedro, depois que viu ali as redes cheias de peixe, vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afaste-se de mim, porque sou pecador. Não sei se você observou no início, a primeira vez que Pedro se dirige a Jesus, ele diz assim: mestre. Ele chama ele de mestre, meu professor. Mas agora mudou, querido. Agora ele reconheceu Jesus de quem ele verdadeiramente é. Agora ele diz assim: Senhor, afaste-se de mim, porque sou pecador. Agora ele consegue entender quem é Jesus. Querido, Jesus é Senhor. Ele é o nosso Senhor. A Bíblia diz que nós somos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, para o reino de Deus. Nós somos transportados. Nós estávamos debaixo de um império, de um tirano. Sabe o que é que o diabo faz com o seu império, com a sua tirania? Quase nada. Ele só deixa você ter o seu reino. Ele deixa você ser o reizinho. Ele deixa você ser a rainha da situação. Ele deixa você ser o dono do pedaço. Pronto. Ele não precisa fazer mais nada. E Jesus até pode fazer parte. Mas você é o Senhor. Mas agora, Pedro agora vê Jesus diferente. Ele diz: Senhor, afasta-se de mim, porque sou o pecador. Você tem noção que quem é Jesus de verdade? De fato? Quando você dobra seu joelho, ele diz que se você quiser falar com ele, entra lá no secreto, fala com ele. E ele vai te ver lá no secreto e vai te recompensar. Você sabe quem é ele? Ele é o seu Senhor. Se ele é Senhor, você é seu servo. Para maciar um pouco a palavra para nós, mas a palavra é escravo. Nós somos escravos. Mas ele não é um Senhor como os outros. Ele é um Senhor que nos convida a estar à mesa com ele. Daqui a pouco nós estaremos. Ele nos convida a estar à mesa com ele. E o texto continua: pois, à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago, João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante, você será pescador de gente. Ele disse assim: Simão, não fica com medo não, de estar perto de mim não. Você não precisa ter medo do seu Senhor. Você só precisa ter respeito, honra e obedecê-lo. E você vai ser um pescador de homens. Ele estava falando para ele assim: agora você vai lançar outro tipo de rede. A rede que você vai lançar agora não vai pegar só peixe. Essa rede agora vai pegar gente. Porque enquanto nós não reconhecemos Jesus como o Senhor de nossas vidas, querido, é impossível obedecer a palavra de Deus. É impossível. É impossível obedecer a palavra de Deus se não entendermos que Jesus é o nosso Senhor. Não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente ou de homens. Sabe por que é impossível? Se nós não reconhecermos Jesus como nosso Senhor, nós não obedecermos às Escrituras, a palavra, rema de Deus. Porque hoje a palavra Senhor, né, que nós falamos tanto, ela não tem o mesmo peso que na época de Jesus.
Hoje nós nos referimos com muita, e é verdade, com muito respeito às pessoas, chamamos todo mundo de senhor, senhora, né? E a nossa cultura, e é legal, né? Mas isso não nos impede de entender que quando nós falamos para Jesus, Senhor, é diferente. O Senhor naquele tempo, no tempo de Jesus, só era uma palavra que poderia se dirigir a César, o imperador, o Senhor. Eles diziam, né, quando eles se cumprimentavam, eu até anotei como eles se cumprimentavam, deixa eu ver se eu acho aqui. Eles diziam assim, César é o Senhor. E o outro respondia, sim, César é o Senhor. Se um soldado romano te escutasse falando assim, Pastor César é o Senhor, aí você ia ter um grande problema. Porque o Senhor era uma palavra usada apenas para aquela autoridade, né? Aquela autoridade máxima ali que eles deveriam se submeter. A palavra Senhor, então, é o kurios. Ela era utilizada pelos escravos para se dirigir aos seus donos. E era a palavra aplicada a um único homem em toda Roma, como eu disse, que era César, que tinha essa autoridade máxima, soberana. Mas é interessante que os discípulos naquela época diziam assim, não, Jesus é o Senhor. Eles diziam assim, César é o Senhor. Eles diziam, não, Jesus é o Senhor. Então está aí um grande problema que eles tinham naquela época, né, diante ali do Império Romano. Por falar em Império Romano, lá em Romanos capítulo 14, no versículo 9, diz assim, foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e tornou a viver, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Já disseram para você que Jesus veio, morreu, ressuscitou por nós, sim ou não? Pela nossa vida, para nos purificar de nossos pecados, amém? Para nos salvar, e é isso mesmo, ele veio, mas essa é só a primeira parte da história. A segunda parte, que o texto está dizendo que ele veio para ser Senhor, tanto de mortos como de vivos. Ele não veio só para te salvar. Uma vez que você agora está salvo, ele agora é o nosso Senhor. Portanto, a Bíblia, várias vezes, a Bíblia nos mostra o apóstolo Paulo dizendo, eu, Paulo, servo de Jesus, Tiago também, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, próprio Pedro, servo e apóstolo do Senhor Jesus, sempre você vai encontrar nas Escrituras Sagradas. Conversando ontem com o pastor Fernando, ele falou assim, pastor Reinaldo, hoje as pessoas estão muito parecidas com aquele jovem rico das Escrituras Sagradas. Hoje as pessoas na igreja, muitas vezes, estão muito parecidas com eles. Olha o que o texto diz, eu fiz um resumo, lá em Mateus capítulo 19, versículo 16 em diante. Eis que alguém aproximando-se de Jesus lhe perguntou, acho que eu coloquei na íntegra, mestre, que farei de bom para alcançar a vida eterna? Jesus respondeu, por que você me pergunta a respeito do que é bom? Bom só existe um, mas se você quer entrar na vida, guarde os mandamentos. E ele lhe perguntou, quais? Jesus respondeu, não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, honra seu pai e sua mãe, seu próximo com você a si mesmo. O jovem disse, tudo isso já tenho observado, o que me falta? Ele falou assim, eu já faço isso tudo aí, o que me falta? Jesus respondeu, se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois, venha e siga-me. Mas o jovem, ouvindo essas palavras, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. O texto vai dizer, na sequência, Jesus disse a ele que alguma coisa ainda te falta. E ele pergunta, o que me falta? Eu fiquei me perguntando isso ontem. O que me falta de verdade? Que eu preciso de desapegar, para que Jesus seja Senhor na minha vida. Porque uma vez, querido, que nós saímos do império das trevas e somos transportados para o reino do Filho do seu amor. Agora nós pertencemos a Ele. Um escravo tem direito, Tafarel, de alguma coisa? Nada. Aí ele pode perguntar, o que você tem? Eu tenho
eu tenho um carro, tenho uma moto, eu tenho uma mulher bonita, tenho filhos, tenho um trabalho, tenho eu mesmo, minha saúde. Aí ele vai dizer assim, pois é, tudo é meu. Mas você tem mais coisa? Falar, eu tenho filhos, netos, é meu também. Tudo é dele. Só que ele diz assim, mas desfruta disso aí, pode desfrutar. Aproveita isso aí que você está conquistando com o seu suor, aproveita. Só que um dia, querido, Deus vai requerer algumas coisas de nós. No caso desse jovem, faltava-lhe abrir mão das finanças para que o Senhor fosse Senhor completamente na vida dele. E o pastor Fernando ontem, a gente compartilhando um pouco, ele falou que tem muita gente assim, que não se desapega de certas coisas e não deixa Deus tomar a direção completamente da vida deles. Em Colossenses 1:3 diz assim, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Então tudo que nós temos hoje é dele. E só finalizando o texto lá no finalzinho, ele diz assim, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. Quando ele disse isso para Pedro, a Bíblia diz que arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo, você pode repetir comigo, deixando tudo, o seguiram. É interessante que não foi só Pedro não, foi todos os sócios dele, foram junto com ele, que assim seja também lá na sua empresa. Concluindo, agora começaram uma longa e frutífera jornada em suas vidas. Quando nós olhamos a vida de Pedro daqui para frente, você vai perceber onde ele teve as maiores experiências da vida dele, nos 3 anos que ele caminhou com Jesus. Ele pôde ver Jesus fazer milagres, Jesus ser a transfiguração de Cristo. Ele teve experiências que muitos do Antigo Testamento gostariam de ter. E Jesus vai dizer assim, muito obrigado a Deus por ter revelado isso a esses pequeninos. Muito obrigado por eles estar tendo esse privilégio, por eles estarem podendo perceber que eles podem curar os enfermos, expulsar demônios, que eles podem lançar as redes, que eles puderam ver Jesus, e o melhor, eles puderam ser discípulos de Jesus. Todos eles ali. Caminhou com ele, esteve presente em grandes milagres. Mas, como ninguém é perfeito, nós sabemos que os pescadores, eles são muito fortes, corajosos, muito dispostos, muito animados. E nós sabemos que no dia que Jesus é preso, ele corta a orelha de um soldado ali, Jesus repreende ele. Meu filho, aqui não é com essa sua força, você imagina que nós vamos fazer a obra. Você não vai ganhar, você não vai pescar ninguém cortando a orelha dela. Você vai pescar alguém demonstrando o meu amor por elas. E nós sabemos que Jesus cura ali a Malco. E nós sabemos também que naquele mesmo dia Jesus disse para ele que ele negaria a ele 3 vezes. E nós sabemos que Pedro negou Jesus 3 vezes. Um homem que disse que Jesus era Senhor, mas daqui a pouco ele acaba negando o Senhor ali, porque as pessoas diziam assim para ele, você é um deles, você parece demais com Jesus, você parece que é um deles. Não, eles vão acabar me crucificando junto com ele, vão acabar me matando junto com ele. Não, eu não conheço Jesus não. Até que ponto nós vamos realmente confessar, nós vamos realmente dizer quem nós somos, servos do Senhor Jesus. Nós sabemos que ele nega Jesus por 3 vezes. E Jesus então, quando Jesus é morto, Jesus ressuscita, então Jesus tem alguns encontros com seus discípulos, e pela 3ª vez, Pedro agora com seus amigos resolvem voltar à vida de outrora. Resolvem voltar a pescar. Aí que está, querido. Eu sei que tem muita gente aqui, que já foi tremendamente usado por Deus. Eu sei que você não está fazendo nada errado, trabalhar, se dedicar 100%, 99% aos seus negócios, aos seus estudos. Ontem os meninos diziam aqui,
Quando eu entrei na universidade, uma coisa que eu aprendi é que eu precisava de priorizar, né, os cultos, eu precisava de priorizar as células, eu precisava de priorizar meu tempo com Deus, apesar das disciplinas muitas vezes dizer o contrário, que ele precisava estudar quase o tempo inteiro. Eles falavam que precisavam de priorizar isso, e que isso foi essencial na caminhada deles. Disseram aqui ontem, né, para os estudantes. E assim também é nas nossas vidas. E Pedro volta a pescar, e a Bíblia diz que Jesus então vai lá na praia atrás dele de novo. Está ele lá pescando, e Jesus vai perguntar assim: vocês têm alguma coisa para comer aí? Ele vai dizer assim: não. Estava pescando, querido, mas o barco estava vazio de novo. Porque só Jesus, querido, tudo que você tem, tudo que você planta e colhe, é por causa dele. Ele diz que sem ele nós não podemos fazer nada. E ele estava lá, na roça nós diríamos, malhando em ferro frio, tentando nas forças dos seus braços novamente. Estava triste, Jesus havia morrido, ainda não estava entendendo. E Jesus agora na praia, pede para eles assim: lança aí a rede do lado direito. E eles lançam, a ponto de quase afundar o barco, querido. Encheu tanto de peixe. E um deles diz assim: aquele que está lá na praia é Jesus. E a Bíblia diz que Pedro estava meio sem roupa assim, ele veste uma roupa rapidinho e sai correndo para encontrar com Jesus. Jesus já tinha um peixinho na brasa com eles, falou: traz mais peixe aí. Jesus já tinha preparado ali um lanche para eles, um café da manhã reforçado para eles. E eles novamente agora estão próximos do Mestre. Voltaram para o seu Senhor. Na verdade, nunca tinham saído, eles estavam em dúvida, eles estavam confusos. Como muita gente está em dúvida, está confuso. Querido, a Bíblia diz, depois de tudo isso, Jesus pergunta para ele: Pedro, você me ama mais do que esses aí? E a palavra usada por Jesus, de amor ali, é o ágape. Ele está falando assim: você me ama com o mesmo amor que eu te amo? Ele fala assim: eu te amo, Senhor. Mas a palavra usada aqui é o filéu, é o amor de irmãos, é um amor, né, de pessoas, entre pessoas. E Jesus vai dizer de novo: você me ama? Novamente, com amor ágape. E Pedro novamente vai dizer: eu te amo, mas é com esse amor aqui, eu não... esse amor aí, só o Senhor consegue. E ele vai dizer de novo: Pedro, você me ama? Aí ele pergunta a Pedro: você me ama então como irmãos? Ele falou: o Senhor sabe todas as coisas, o Senhor sabe que eu te amo, Senhor. E todas as vezes que Jesus perguntou se ele amava, Jesus disse para ele assim: apacente as minhas ovelhas. Todas as vezes, 3 vezes, Jesus diz assim para ele: você me ama então? Apacente as minhas ovelhas. Ele está dizendo assim: não esquece do nosso compromisso, não. Eu te chamei para ser pescador de homens. Agora você lança a rede, é de uma forma diferente. Apacente as minhas ovelhas. Querido, esse não foi só um chamado para Pedro. Esse foi um chamado para todos nós. E a última vez que Jesus aparece para eles, aí Jesus deixa a grande comissão para eles. Ele diz assim, Jesus aproximando, Mateus 28, 18 e 19. Jesus aproximando, falou-lhes dizendo, Jesus diz assim para eles: olha, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Jesus diz assim: olha, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele não falou assim: não batizem em seus nomes, não. Aqui, querido, quando nós cremos, a Bíblia diz que aquele que crê e for batizado será salvo. Quando nós batizamos alguém, nós batizamos em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Nós não batizamos em nosso nome. Quando nós fazemos isso de uma forma extraordinária, nós morremos para o império das trevas e nascemos para o reino do Filho do seu amor. É a figura, é a simbologia desse texto, mas também é a realidade espiritual desse texto. Nós deixamos claro, diante de Deus, diante dos homens, diante do inferno, que agora nós somos uma nova criatura. É interessante que é impossível alguém sair do império das trevas
e comprar uma passagem ou pegar um passaporte para chegar no reino de Jesus. É como se você quisesse ser argentino, mas você nasceu no Brasil. Não dá para você ser argentino se você nasceu no Brasil. A mesma coisa, querido, se você quer fazer parte do reino, Jesus disse para Nicodemos, é necessário que você nasça de novo para poder ver o reino dos céus. Você precisa nascer da água e do Espírito para poder entrar no reino dos céus. Ele está falando assim para Pedro, Pedro, você faz parte do reino dos céus. E toda a autoridade me foi dada lá e aqui. Não é lá no mundo aqui do império das trevas, Satanás ainda está tomando conta. Ele está falando assim, ele tem autoridade em todos, mas ele está dizendo para Pedro, daqui para frente, tudo que você fizer, ele vai dizer assim, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Aí ele está dizendo, daqui para frente, Adalto, você nunca mais vai ficar sozinho. Daqui para frente, você pode estar sozinho na sua casa, você entra no secreto, ele vai estar te vendo, ele vai estar te recompensando, ele vai estar cuidando. Ele está dizendo, e nós entendemos que a partir daqui, os discípulos, depois de Pentecostes, em Atos, ali no capítulo 2, nós vamos entender que Jesus diz para eles irem para Jerusalém, eles vão, ficam lá e esperam, são cheios do Espírito Santo, cheios do poder de Deus, e as pessoas vão dizer assim, esse povo aí está tudo doido, está tudo embriagado. Aí Pedro agora não passou a mão na espada não. Agora ele vai usar as palavras do mestre. Agora ele vai usar as palavras. E ele lança a palavra do Senhor que está aí relatada em Atos capítulo 2. A Bíblia diz que Pedro se levantou junto com os 11. E diz que assim, erguendo a voz, dirigiu-se à multidão nesses termos. Homens da Judéia e todos vocês que moram em Jerusalém, tomem conhecimento disso e prestem atenção no que eu vou dizer. E ele então começa a demonstrar quem é Jesus. Ele começa a demonstrar toda a história de Deus, toda a história de Jesus, para que eles pudessem entender que aqueles que eles haviam crucificado era Jesus, o Messias, aqueles que eles estavam aguardando durante gerações, durante milênios. Ele estava dizendo, é Ele. Naquele dia a Bíblia diz que 3.000 pessoas se renderam a Jesus. Aquele dia ele deu uma tarrafada, né, irmão Nelson? Ele lançou a rede naquele dia. Ele deve ter lembrado lá daquele dia que quase tombou o barco dele. 3.000 almas naquele dia para Jesus. A Bíblia diz que uma alma é motivo de festa lá no céu. Eu fico imaginando, a Bíblia diz que nós somos sal e luz nessa terra, nós somos luz nessa terra. Eu fico pensando, cada vez que alguém vai em nome do Senhor Jesus, ensina, prega o Evangelho, batiza, essa pessoa nasce de novo. Mais uma luzinha no céu e na terra, mais uma luzinha acesa. Eu fico pensando o impacto disso, né, nas nossas vidas e nas vidas, né, daqueles que estão à nossa volta. Portanto, lá no versículo 36, portanto, toda a casa de Israel esteja absolutamente certa de que esse Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Agora, Pedro, lá no final, agora iniciando ali o seu ministério, era só o início do ministério de Pedro, e como eu sei, queridos, que tem muita gente aqui, que está achando que é o fim, que já fez demais. Eu estou para te dizer que é só o começo de uma grande obra que Deus está fazendo na sua vida, nas nossas vidas, aqui na CBPaz, né, nesta cidade, nesta região. Eu sei, querido, que é só o começo, porque eu gosto muito da história de José do Egito. Todas as vezes que José parecia que estava piorando, na verdade, ele estava aproximando cada vez mais daquilo que Deus havia planejado, dos sonhos que Deus havia dado para ele. Todas as vezes que ele era perseguido, ele estava subindo mais um degrau para chegar onde Deus queria que ele estivesse. Todas as vezes, querido, que você estiver enfrentando uma grande dificuldade, e se você tem Jesus como seu Senhor, você pode ficar tranquilo. Você está passando de estágio, você está subindo um novo degrau. Você não está retrocedendo, na verdade você está avançando, mas você está sendo forjado, você está sendo preparado para uma grande obra. Nós vamos perceber José passou 12 anos, 17 anos com seus pais, sendo ensinado, capacitado. Ele passou 13 anos sofrendo, 13 anos de sofrimento, escravo,
jogaram ele no buraco, preso, maltratado. Mas eu vou te dizer, ele passou 83 anos gozando de tudo aquilo que Deus tinha para ele. Deu fim não, que não é o fim. Né? Eu fico muito grato a isso porque eu sei. Por isso o pastor Fernando, eu vou fechar com a frase dele: é impossível fazer missão sem ser discípulo de Jesus e sem fazer discípulos, porque ele falou que se ele fizer isso, a obra para nele. Portanto, querido, em nome de Jesus, que nós tenhamos nessa manhã essa consciência que é só o começo de uma grande obra que Deus está fazendo nas nossas vidas. Amém? Chamar o pessoal do Ministério de Louvor, nós vamos para a ceia. Eu não sei como você chegou aqui. Eu não sei por que você veio aqui. Eu não sei. Mas nosso Senhor sabe. Aquele dia foi só o barquinho lá do Pedro que Deus precisava para alcançar a vida dele, que Jesus precisou para se achegar a ele. E aqui, enquanto eles vão subindo, nós temos alguns trabalhos que nós fazemos, né, nas nossas células, né, nas casas, no Movimento o Amor, aqui na igreja. Desde a minha conversão, eu sempre botei tudo que eu tenho de equipamento, a minha estrutura do meu estúdio, tudo que eu faço para o Senhor, eu sempre fiz de coração. Esse tripé que está aqui são meus, meus equipamentos hoje ficam mais aqui na igreja do que em casa. Não estou falando isso por nada, não estou falando isso porque isso eu já faço há mais de 12 anos. E Deus só me prosperou. É interessante, termina o contrato, aparece outro. É um negócio que você não tem noção, né? Você está findando um projeto, aparece outro. E eu não saio fazendo propaganda, porque eu preciso ter tempo aqui na igreja. E aparece outro, e aparece outro, e aparece outro. E eu estou nessa toada, né? Já tem mais de 15 anos, né, vivendo assim. E Deus tem nos abençoado. Eu sei que muitas vezes, por exemplo, lá nós vamos multiplicar uma célula agora, lá para Santa Clara. Oh, glória! Né? Nós vamos começar um trabalho lá, mais uma célula. E nós vamos multiplicar uma outra célula. Que você tenha disponibilidade de abrir a sua casa, né? Deixar as pessoas ir lá, usar o seu sofá novinho, né? Tem muita gente que tem um sofá, aquele sofá novinho, sofá que ninguém pode sentar nele. Querido, é ele mesmo que nós precisamos, né? É nele mesmo que nós vamos usar, que o Senhor vai usar para poder fazer, né, uma célula lá na sua casa, para você poder lançar as redes. Eu não sei, eu estou falando só isso, mas tem muitas outras áreas. Talvez é seu carro, talvez é sua bicicleta. Nós conhecemos um irmão lá em Santarém, no Pará. Ele é pedreiro, já esteve aqui conosco. Ele lidera, na época tinha 300 e poucas células, né, pastor? Ele não conseguia liderar tudo, mas estava debaixo da cobertura dele. 300 e poucas células, se você entender que tem 10 pessoas em cada uma, 3.500 pessoas debaixo da cobertura daquele homem que é um pedreiro, que não tinha carro, discipulava 10 pessoas, trabalhava o dia inteiro, levava a mulher no trabalho de bicicleta, voltava, pegava a bicicleta, ia discipular aqueles que ajudavam ele a cuidar desse grande povo, que ele sabia que ele não dava para fazer sozinho, mas com seus 10 discípulos, com seus outros 10, com seus outros 5, com seus outros 3, agora juntos, agora eles fizeram uma grande obra lá em Santarém. Ele hoje é um dos pastores lá, né? E esse homem sozinho assim, né? Usado por Deus, ninguém faz nada, né? Se o Senhor não estiver conosco, nós não fazemos nada. Mas esse homem, entendendo quem é o Senhor, quem é que faz a semente germinar, ele não para de plantar e ele não para de julgar a rede. E a Bíblia né? Nós conhecemos ele e nós podemos ver que hoje eu acho que ele, só nas células dele, tem mais cristãos do que em Viçosa inteira. Até uns anos atrás nós não tínhamos nem 4.000 evangélicos aqui na cidade. Eu fico pensando se todos nós nos dispuséssemos a lançar as redes. O Senhor só vai dizer assim, aí é mais difícil, então vai lá no fundão, Júnior já está lá no fundão, né? Júnior já mora lá, né? Vai para a direita, o Senhor só vai dando a direção. E tem uma irmã aqui da igreja que já teve uma visão,
há muitos anos, há praticamente 20 anos, que ela viu essa cidade toda cheia de pontos de luzes, a cidade inteira. E ela entendeu que eram as células, que eram as igrejas nos lares, que iam estar espalhadas por toda a cidade. Isso está no nosso coração ainda. Isso não morreu em nosso coração, né? Enquanto nós estivermos por aqui, né, nós vamos nos empenhar em cumprir aquilo que Deus já colocou no coração desta igreja. Amém? Vamos ficar de pé, nós vamos orar. Enquanto os irmãos distribuem aqui os elementos, para a gente ganhar um pouquinho de tempo. Se vocês já quiserem distribuir, tá? O pessoal, eles vão tocar, né, um louvor. E a Bíblia sempre nos ensina que no dia de ceia, nós devemos examinar a nós mesmos, dar uma olhada, né, para dentro de nós e perceber se existe alguma coisa que nós realmente precisamos pedir perdão a Deus. Que você tenha a oportunidade de fazer isso agora, né? Que você tenha o privilégio hoje de estar ceando conosco. Eles vão estar distribuindo e eles vão tocar aqui uma música. Pode soltar lá, Felipe.
querido, nós te louvamos, ó Deus, porque cremos, ó Pai, que o Senhor é nosso Senhor, ó Pai. Só o Senhor é Deus, não há outro além de Ti, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Pai querido, toma mesmo cada coração, ó Deus amado, em Tuas mãos. Pai querido, faça em nós aquilo que o Senhor fez, ó Deus amado, em Seus discípulos, ó Pai, em tempos tão difíceis, ó Deus. Aqueles homens, ó Pai, entenderam o Teu chamado, entenderam o propósito do Senhor, ó Deus, que é gerar vida em cada canto, ó Deus. O Senhor nos deu uma direção que eles deveriam ir por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, meu Pai. E aqui nós estamos, somos frutos, ó Pai, do trabalho destes homens, ó Deus, através do Senhor, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus amado. Eis aqui a Tua igreja, Senhor, nós estaremos ceando esta manhã, ó Deus amado. O Senhor, quando se despediu dos Seus discípulos, ó Pai, nós sabemos que o Senhor despediu deles, ó Pai, ali tomando aquela ceia naquele dia, ó Deus, dizendo que um dia tomaria novamente com eles, ó Pai, um vinho novo, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, nós queremos estar lá, meu Pai. Nós queremos estar lá com o Senhor, mas nós sabemos que até lá, ó Deus, nós estaremos por aqui, ó Pai, nos reunindo, ó Deus amado, aqui, ceando, Pai querido, junto aos irmãos. Estaremos ceando, ó Deus amado, em Tua memória, meu Pai. Estaremos ceando, ó Deus, porque sabemos que o Senhor voltará, ó Deus. E até lá, ó Deus, em nome de Jesus, faça mesmo desta igreja, Senhor. Faça dessas vidas, ó Pai, aquilo que é mais precioso aos Teus olhos, ó Deus, que é gerar vida, Senhor. Gera vida para a eternidade, meu Pai. Todos aí receberam em cima? Baixo? Amém. O apóstolo Paulo, trabalhando com a igreja de Corinto, onde havia muitas dificuldades, pouca reverência durante a ceia do Senhor, ele trouxe algumas orientações. Ele diz assim, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, porque eu recebi do Senhor que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele pegou um pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vocês, façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso todas as vezes que eu beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comer este pão e beber este cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que Ele venha. Ele diz assim, todas as vezes que vocês comerem este pão e beber este cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Cada um examine-se a si mesmo, e coma do pão e beba do cálice. Ele diz que nós deveríamos fazer isso juntos, queridos. Você tem na sua mão o pão e o cálice. Comamos juntos o pão. Entendo que a nossa imaginação não é capaz de entender exatamente o sofrimento de Jesus naquela cruz. Corpo moído e dilacerado. Acredita-se que via-se os seus pulmões. Mas também nós sabemos que o véu se rasgou de alto a baixo naquele instante. Nós não temos muita noção assim da grandeza.
A Bíblia nos traz alguns detalhes. Mas, querido, a Bíblia diz que nossa imaginação é limitada. Que tudo aquilo que nós imaginamos do Senhor, que tudo aquilo que nós imaginamos da vida eterna, na realidade vai ser muito melhor, vai ser muito maior, vai ser muito mais poderoso. Eu sei que seremos surpreendidos. Hoje nós estamos aqui e sabemos que a presença do Senhor é real neste lugar. Nós temos a convicção que Jesus está presente aqui neste lugar. O Espírito de Deus está aqui. Isso é fato. Mas nós também sabemos que um dia estaremos juntos com Ele. Não o CBPAS só. Todas as igrejas comprometidas com a palavra do Senhor. As igrejas do mundo inteiro. Você vai ver um povão lá. Bilhões, milhares, bilhões, bilhões. São muitos. Estarão lá. E nós estaremos juntos lá nesse dia, ceando com o Senhor. Mas enquanto isso, Paulo nos disse que enquanto ainda estamos aqui, nós deveríamos pegar também o cálice. Ele diz: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem de memória de mim. Porque todas as vezes que comerem o pão e beberem este cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Nós vamos tomar juntos agora, anunciando: Jesus morreu e ressuscitou, mas que Ele vai voltar. Amém? Tomemos o cálice. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive. Ressuscitou, ressuscitou, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive. Ressuscitou. Glória a Deus, nós te bendizemos e te louvamos, ó Pai, por esse dia. Muito obrigado, ó Deus amado, por estarmos aqui, ó Deus, ceando mais uma vez. Te louvo e te agradeço, em nome de Jesus, amém.